Jornal Rio Doce está de volta. O governo de Minas assinou um termo ontem que prevê que irá pagar as dívidas com hospitais e instituições filantrópicas. A assinatura do termo aditivo vai facilitar a gestão financeira dos municípios na área da saúde. O documento permite o remanejamento de recursos que anteriormente só poderiam ser gastos com um único fim. No momento em que muitas prefeituras, como o presidente Marcos Vinícius disse, estão enfrentando dificuldades financeiras, esse recurso vem num ótimo momento. E eu fico muito satisfeito, porque as cidades, os municípios ainda têm um bom valor a receber no futuro e esse valor vai chegar nessa mesma situação, sem estar travado, sem estar limitado ao uso do convênio antigo, que muitas vezes não tem mais nenhum sentido. Então, um passo muito importante para melhorarmos aqui a saúde dos mineiros. O termo regulamenta a transferência constante de saldos financeiros provenientes de acordos, parcerias ou convênios firmados com a Secretaria Estadual de Saúde até 9 de maio de 2023. O acordo do Fundo Estadual, que rege a dívida do Estado com os municípios, é de mais de 6 bilhões de reais. 1 bilhão desse valor já foi pago. As cidades com saldo no Fundo Municipal de Saúde poderão realocar os recursos para outros fins. Com isso, será possível dar previsibilidade às entidades e aos hospitais, melhorando o fluxo de caixa e a sobrevivência, principalmente dos hospitais filantrópicos, com a possibilidade de mais recursos ordinários. Estamos batendo recordes de investimento em saúde, mas também temos uma dívida sendo paga mensalmente. E o dia de hoje, com a assinatura do termo aditivo, somados à lei complementar 171 aprovado pela Assembleia, nós daremos aos municípios a autonomia do uso desse recurso parado. Ou seja, mais saúde para a população sendo gasto da melhor maneira da realidade de cada um dos nossos 853 municípios. Então, um passo importante de melhoria da saúde pública do Estado. Confira agora o quadro de saúde mental com o psicanalista Lucas Napoli. Um dos meus vídeos mais assistidos nas redes sociais é um corte da entrevista que eu dei ao podcast O Vitruviano. No trecho em questão, eu começo dizendo que se uma pessoa não suporta ser odiada, ela não deveria ter filhos. E por que eu falei isso? Porque numa relação saudável entre pais e filhos, é natural que os pais se apresentem como obstáculos para a realização de certos desejos das crianças. Nesse sentido, é absolutamente inevitável que os filhos sintam ódio pelos seus genitores e queiram expressar esse ódio. Cabe aos pais serem capazes de aguentar essa hostilidade sem ressentimento e sem se vingarem. Mas essa capacidade de suportar ser odiado não deve estar presente apenas nos pais, mas em qualquer pessoa que almeje ter relações interpessoais saudáveis. Quem não dá conta de ser odiado é uma vítima perfeita para quem não tem problemas em odiar abertamente. Veja o exemplo de Tabata. A Tabata namora com o Fernando. Como seus pais eram muito controladores e repressores, a Tabata não tinha permissão para odiá-los quando ela era criança. Por isso, a moça aprendeu a reprimir a sua hostilidade. Resultado, a Tabata se tornou aquela pessoa extremamente doce e passiva que se vê e é vista pelos outros como incapaz de fazer mal a uma mosca. O Fernando, por outro lado, encara o ódio como um sentimento normal e sempre que se incomoda com algum comportamento da namorada, expressa a sua hostilidade de modo extremamente natural. Por não ter aprendido a odiar, Tabata também não sabe se sentir odiada. Por isso, sempre que o namorado está chateado com ela, a moça fica desesperada e tenta de todas as formas mudar o estado de humor do rapaz, submetendo-se a todas as vontades dele. A Tabata chega ao ponto de pedir desculpas por coisas que não fez, ou que não considera que foram erradas, só para que o Fernando volte a ficar de bem com ela.
Tá vendo? Quando você não suporta saber que o outro está chateado ou irritado consigo, você não consegue colocar limites e acaba se tornando vulnerável a toda sorte de manipulações. Justamente como os pais que não aguentam a pirraça e a birra dos seus filhos. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.